nós está com Idrissa Gano, e guinense, que está no Irão, que estuda lá e faz licenciatura e faz mestrado. Gosta de trabalhar lá e nós está aqui na grande entrevista de rádio Sinjogo. Idrissa não vai para outro assunto ligado à guerra na Irão, que começa desde 28 de fevereiro. Idrissa, como é que é a guerra entre Irão com Estados Unidos e Israel, que começa cada dia 28, depois que 12 dias de guerra, mas é dia 28, como é que Irão está atualmente, depois que ataque até negociações que estão a ocorrer? Qual que é a real situação que está a viver lá no momento? Muito obrigada pela questão. De fato, dia 28 de fevereiro, Irão acorda com uma grande surpresa, né? Para ver como, depois que não houve como, Estados Unidos fazer ataque, mas dos ataques foi ataques mais notáveis, um na Teherã, que conseguiu e causa morte do supremo líder. Segundo, e na cidade que está chamada Hormozgan, especialmente no distrito de Mina, onde que atingido uma escola de meninas que bem causa morte de 168 crianças, incluindo certos professores. E a mim própria, antes de uma semana, fiz uma visita aqui na região, pensando como vou acompanhar certos relatos que eu faço. E, portanto, choca bastante a população iraniana e até estrangeiros que não vivem ali, para ver como ataque a civis e um consegue negado na toda parte do mundo. E, mas como consegui, dentro de horas, irão fazer retaliação, lançar mísseis contra Israel, contra bases americanas que estão como é que se disse, que está no Médio Oriente. Portanto, desde aquele dia 28 de fevereiro, até a data presente aqui na Papecubó, cada dia iraniano está a sair marcha a favor do governo. Como consegui, antes da guerra, e tem manifestações por causa de crise econômica. Portanto, os Estados Unidos talvez repriba na mente de Kumar, portanto, o povo iraniano, ou seja, a maior parte da população iraniana, cá está com o governo, mas talvez nunca se vê receber relatórios gerados, mas quem vive dentro do país e sabe a realidade que está dentro do país. Iranianos têm uma manha, eles dentro deles já podem ter um grande problema, podem ter divergência, mas olha que assunto tem a ver entre eles e outras nações, o todo eles tudo é juntamos. Eles tudo está juntado, até que eles conseguiram como que tem o mesmo, tipo, que está andando o mesmo caminho, todo eles tudo é juntamos, pega outro, na luta contra esse inimigo externo. Portanto, a partir de 9 horas quase até 1 hora madrugada, isso sai na maior parte de retundas principais, na todas as cidades iranianas, e que só na Teherão, ou Qum, ou Mashhad, ou Isfahan, quase na todas partes, para até a mim próprio, a Chambai Sul de Irão, antes de uma semana, faço, como se diz, discurso em certos lugares. Portanto, o povo iraniano está corajoso, e a população própria em si está encorajada cada dia seu exército para continuar a guerra. E até outros na própria que estão ouvindo como guerra acaba antes que não ouvi de como alguns, como que se diz, vinganças fáceis, para ver eles terem na mente como tegos irão com a vinga, ainda como que tipo de vinga. Então, sempre negar acusações que não fazido de como eles iam atacar países vizinhos, países árabes, eles não falam não, eles iam atacar bases militares americanos que estão em países. Qualquer iraniano que encontra aquele na rua, aquele que não falou. A nós não estamos a atacar países vizinhos. Portanto, manga de relatos também na televisões iranianas, televisões estatais, eles aquilo que é na papia. Eu falo como qualquer país que permite para Estados Unidos atacar Irão, seja o abrigo seu, ou seja, como é que se diz, permitir para uma base militar americano que está no país está usado contra Irão, que país nasceu alvo para Irão. Portanto, para eles estão a fazer defesa legítima. Mas dentro do país, quase nada que falta. E tem gente na própria em si que estão a sentir como a guerra tem. De fato, essa é uma realidade, meu irmão. Para ver que a luz que falta e que a água que não falta, comércio continua como aqui na Bahia. E
Quer dizer, antes da guerra, quase como aqui o país estava, na maior parte de comércio, parte de estudo, só certas escolas conseguiram estar a estudar via online, mas a maior parte de escolas e universidades próprias continuam a ser estudo como aqui estava. Portanto, para o povo iraniano, manga de coisas que mudam dentro do país, diferente do que aqui está olhado na mídia. Não sei como aí tem a maioria de ataques que estão a acontecer, alguns, isso mas também morto de alguns responsáveis, líder supremo, com alguns responsáveis militares, can ser um fracasso para parte própria de militares, mas também poder que saia na poder há mais de 40 anos na Irão. E a mim poder responder a pergunta com confiança para ver como em estudo e ciências políticas, direito penal, criminologia, e faço manga de estudo sobre política iraniana, faço manga de estudo sobre direito penal e crimes, como aqui Irão está a fazer, e assim também política internacional e direito internacional, manga de coisas. Portanto, aqueles que querem saber sobre o sistema iraniano que está a chance. Irão tem manga de divisões dentro deles, conseguir como e que é fácil para ver de morte de supremo líder ou para ver de morte de autoridade, um ministro ou qualquer outro líder ou chefe de um lugar para criar medo ou para enfraquecer o próprio governo. Não. Para não dar exemplo, supremo líder, quem que está com o supremo líder? Como é que o supremo líder está com o Irão? Através de assembleia de peritos. A Assembleia de Peritos está lá, manga de gente que que é especialização na jurisprudência islâmica e outra é especializada no direito, quer dizer manga de ramos, esses gente que formaram bastante. Eles que estão com o Supremo Líder. Portanto, é gente e está lá, está forte. Então, o Supremo Líder está lá só, mas tem manga de gente que está na trabalhar simplesmente é na pera ordem do Supremo Líder. Então, entre manga de outros caminhos, tipo, eles como é que poder dividido dentro do Irão e quase muito pouco peojado em outras partes do mundo. Então, que lá comanda, mesmo que o Supremo Líder assassinado, até mesmo na faz conta toda, Presidente da República, Supremo Líder, e assassinado junto, que lá cana causa uma fraqueza dentro de poder, ou seja, e na parte de assuntos militares. E tem manga de coisas que a gente esqueceram sobre como é que essa política está indo. Não vai para outro assunto que é importante, Estreito de Hormuz, que nós é passagem que a está na qualquer zona do mundo, não falou, por exemplo, quem que está na Sonaco, está na Cintil, quem que está que não estou falando, como é que está dividido entre países que perto é esse. E nós temos a maior parte do petróleo do mundo, 20% ou mais de 20%, e 60% de produção mundial está saindo de que zonas de Golfo, está passando nesse canal. Um dia não, um vídeo que eu fazia, estava na local, não me entendi bem, essa passagem, como é que está esse momento, conosco como a América tem pôs barcos de guerra à frente, e depois, primeiro, negociação falha na Paquistão. Quem que está no ouviu? O que não pode ouvir sobre esse canal? Estreito de Hormuz quase de forma que a gente acha, e como eu consegui, também vai dar pessoalmente, e como a gente não conta que está lá, como que o movimento está, vai dar pessoalmente, estava lá, e hoje também com manga de gente que não vive lá. E, portanto, na Estreito de Hormuz, lá, ameaças que estão na face, ou seja, que Estados Unidos na face, e que cria nenhum medo na parte de populações que não vivem naquela zona. Estreito de Hormuz, como possível de acordo com o direito internacional, e quer dizer, e um mar livre, ou seja, um estreito livre que todo barco está passando. Só partes de Irão que elas está controlar para ver cada país que lá não se tem esse mar, onde que acaba, etc. Mas naquela passagem, que lá já todo barco está passava livremente. Mas Irão, ora que não é Jubi,
parte de, geograficamente, entre Irão e Oman, não é como a maior parte do estreito e faz parte de Irão, geograficamente. Portanto, não sabe exatamente o que comanda desde o início, Irão que toma bem tipo de decisão, talvez e para ver de consequências, e, ou seja, reações internacionais, ou talvez tem outros motivos que nós não sabemos, mas depois que Estados Unidos atacam, eu já como uma oportunidade. Portanto, é grande oportunidade para eles para tomar controle do estreito. E, atualmente, é na busca também reconhecimento para, como que se disse, para reconhecido como, de facto, eles têm poder de controle daquilo. E até sobre passagem, está na prepara certas leis, tudo barcos que não passa tem que pagar. Portanto, é assim que ainda que negado na parte dos Estados Unidos, para ver como vou falar sobre negociações, mas eu falo 3 pontos que tu eles chegam a acordo, mas de facto o principal pontos, ou seja, pontos princípios que tu eles chegam a acordo e dos. Para ver que terceiro e faz parte de que dos. Sim, é que contar, para ver a mim assistir, manga de televisão, não pode andar que não fala só 3 pontos. Mas primeiro, e levantamento de sanções. Segundo ponto é sobre programa nuclear. Então, levantamento de sanções. Irão fala de como sanções têm que levantar primeiramente. Logo depois, programa nuclear, ele já pode reduzir. Terceira, como é que está falado? É poder fazer redução, como é que Estados Unidos não fala. Mas ele já confia nos Estados Unidos, para ver como aquelas que saem em acordo, como a em 2015, no tempo de Barack Obama, Irão chegava a acordo com Estados Unidos, assinava acordo com todos os países também que têm nuclear, ou seja, 5 países, eu estava lá 5 mais 1, 5 está errado. Portanto, eles estavam prontos desde lá, e até no governo de Donald Trump, ele, como é que está falado, e sai no acordo nesse primeiro mandato, logo daí Irão agir como de facto é país de confiar, né? E como eu percebi também, estava na negociação, na guerra de 12 dias que entre Israel e Irão, estava na beira de negociação, os Estados Unidos fazia ataque. E segundo também estava na beira de negociação, até a própria falava como ia avançar bastante, Estados Unidos fazia ataque. Portanto, daí Irão agir com uma melhor reação, já que eles estão na grande crise econômica para ver de sanções atualmente, então para países também que estão, ou para o mundo sinto, que é não sinto, para mostrar como eles têm controle total do estreito. Esse é um dos motivos que podia ficar estreito. Mas estreito, de acordo com as autoridades iranianas, nunca irá na volta, está como aqui estava antes. Aos chefe de Estado-Maior de Paquistão está e vai para Irão, onde que recebeu para o ministro do Negócio Estrangeiro. Para boa análise, você acha como é possível um acordo entre Estados Unidos com Irão, né, 2 semanas de cessar de fogo, com o pedido que está facilitado para Paquistão? De facto, nós não podemos falar como talvez é esforço que o Paquistão está a fazer e pode simplesmente ajudar para cessar fogo continuar, ou seja, para renovado. Mas para chegar a acordo rapidamente, que não ser tão fácil, um café próprio, se não ser 2 ou 3 dias, ou seja, do sentado, para ver primeiro é que conseguir chegar no entendimento, e segundo também, acho que daqui a 2 dias, ainda sentar na Paquistão. Paquistão está a dar esse esforço para ver como a manga de países do Médio Oriente está a sofrer, que só Irão. Mas, ora, não é de realidade, ponto que a América massa e ponto que Irão massa, e cada fácil para chegar no entendimento rápido. Mas com esse esforço de países, com certeza, no cana pode falar como é impossível para chegar no entendimento. Com certeza, talvez do sentado, ou 3 sentados, ou 4, talvez já poderia chegar no entendimento. Mas é impossível só hora que Irão tem garantia de levantamento de tudo sanções primárias e secundárias que Estados Unidos causam eles. Depois de lá, com certeza, não chega no entendimento. Mas antes do levantamento de sanções, um café se Irão, os Estados Unidos não permite. Ou seja, não consegue chegar no entendimento ou acordo. Idrissa, o maior objetivo dos Estados Unidos da América e para regime, regime
Boa, se é possível esse regime com essa guerra, é possível que o regime, enfim, uma boa análise. Esse gente que está falando, ou seja, Estados Unidos e Israel, como é que está falando, eles já acabam com o regime de Ayatollahs, como é que está falando, e como que isso fácil. O regime, talvez já podia matar líderes, manga deles, mas sistema político de Revolução Islâmica e que nasceu dentro de anos. É caput. Para um regime muito forte dentro do país, e até aqueles próprios em si, que está considerado como e gente de oposição de próprio regime, mas agora que assunto, como quem fala antes, assunto tem a ver com outros estados, eles próprios tudo está junto. Portanto, aqueles próprios em si que está contra o regime e que o próprio fundamento de revolução, ou seja, leis ou revolução, como que se diz, como que se diz, é República Islâmica, que é aquela que está contra. Mas em certas partes que eles acham como é de minoriado, portanto, já que situação é assim, é regime, Estados Unidos que não ser capaz de mudar. Mas a manga deles que nascem contra o regime, elas maioria que estão no Irão. Exemplo, Shah Pahlavi, que eles encanearam nos Estados Unidos que não vive, e maior parte de gente também que está contra o regime, ela vive na Alemanha, outros não vivem na Inglaterra, portanto é que está dentro do país. E depois, em que Estados Unidos acha de como é por ser o líder depois de regime, que é com alguém quase que tem apoiantes dentro do Irão. Maior parte que está apoiando e gente que está fora do Irão, gente que não vive nos países europeus. Então faz conta um país que tem mais de que 90 milhões de habitantes, faz conta toda dentro do país 1 milhão só que está aqui. O que é que ela pode fazer? Nada. E na parte de Força Armada, eles têm guarda revolucionária e guarda mais forte dentro de Irão. Sim, tem outro exército que está, se não está a falar, Força Armada, que está dividido próprio que guarda revolucionária, mas eles tudo tem ligação. E tem outro grupo militar que está a criar ligação entre os grupos. Portanto, esse estudo tem o mesmo objetivo. Ele comanda, ora que na papel como é que acaba que regime e alguém que quer saber realidade dentro do país. Sanções econômicas, não sei como manga de manifestações fazido países e condições, olha, juntando com essa guerra e Canabim queria mais outras manifestações a nível de Irão. Que tipo crise econômica que não falava dela e para ver de como esse dinheiro cai bastante, para ver quando faz comparação a dólares, quando já com dinheiro batido internacionalmente bastante, portanto, mas dentro do país, quem que vive na manga do país, e não já como o povo iraniano vida que tem a maior parte de gente que tem aqui vida. Exemplo, para exemplo, nós na Guiné-Bissau, será que o governo tem um salário especial para um cidadão guinense como cidadão? Nunca tem. Ou se não tem, talvez a mim que tarde está na Guiné. Não tem ou não? Todo Estado fica como aqueles que estão trabalhando, fica funcionário. Simplesmente a boa cidadão tem direito de ter um salário, um subsídio. Pensa no que tem. E assim também na parte tem cartões de saúde que está daquele Estado que está pagando. Faz conta, não pode falar 60% do Estado está pagando por medicamentos, por saúde, etc. Só 40% que está pago. Quer dizer, manga de coisas que eu estou ali e que tem na manga de países, até manga de países europeus que eu podia olhar. Mas suma, não enfrenta sanções e maior parte de iranianos já está conseguindo ir fora para outros países ou viajar, talvez que está na hoje é realidade que está na vida. De facto, o governo não faz manga de apoios. E até no momento de guerra, o governo está a dar todo esforço para que ninguém sofra fome. É dar apoio, é dar presentes. Ele comanda o país que sente quase, é não sente como a gente está matado, mas na parte de sacrifício, etc., é crise econômica que não é falado, e para ver bloqueio, para ver como o Banco Central do Irão está sancionado, todos os bancos do Irão estão sancionados, é capaz de trabalhar com nenhum banco, bancos fora do país. Portanto, essa é uma grande crise que pode considerar. Mas quem que não vive dentro do país e não usa dinheiro próprio iraniano, é que está muito sentido como a gente está achando fora.
E depois do ataque, não sei como a líder supremo morri, alguns membros, algumas famílias e alguns próximos delas, que se filho toma poder, mas desde que toma poder, nunca sai ao público. E alguns Certo. jornais ocidentais, uma também, há 2 a 3 semanas, conta como esse estado de saúde está grave. Qualquer real situação, qualquer real informação que está reportando sobre mandar uma mensagem que está lendo na televisão pública na Irão, mas e é bom qualquer mensagens, qualquer informações que pode dar se situação, não sei como é capaz desde dia 28 é capaz publicamente. Que é certo, como eu percebi, o novo Supremo Líder, Siminguer, ele também é assassinado junto com esse pai, junto com parte desse filho também. Portanto, ele, primeiro dia, de facto, ele próprio em si apanha. Mas de que forma que a gente está falando, e que apanha grave, de acordo com informações que chegaram, e que apanha nada grave, atualmente essa situação de saúde está bem, e que comandei que assim, ele é o supremo líder dentro do Irão, e cá suma presidente da República. Como eu percebi, ele já tem presidente da República, atual presidente Massoud Pezeshkian. Supremo líder e órgão máximo, né? Ele que está mandando riba de presidente. Até ele, como é que tá, ele que está nomeado presidente, e se foi preciso, se foi necessário, e pode demitir presidente da República. Portanto, esse tipo de personagem, a hora que nós sair, suma um primeiro conversa, com certeza, milhares, aliás, milhões de gente na bem parceiro. Milhões de gente na mistura se conversa. A mim nem entender, para ver como está no momento de guerra e com as mangas de lugares que está seguro, ele quer estimular a população iraniana nesse tipo de situação. Talvez ele pode ser do alvo e manga deles também pode ser assassinado lá. Talvez a morte de seguintes próprios, hoje como atualmente a melhor solução para ficar calmo, para bater passa essa mensagem através de escrita, para bater escrever cartas, como a hoje, logo a televisão estatal iraniana, está a partilhar, logo outras televisões também estão a tomar notícia através da televisão estatal iraniana. Mas que tem nada a ver grave e para ver como se conversa dentro de Irão e que qualquer conversa, a gente também se participa bastante. E talvez também se papia e manga de Estados Unidos própria papia claramente de como e provavelmente antes próprio que na fugida falava como se fugida era assassinar. Israel também papia claramente. Portanto, ele tem que tomar cautela durante a guerra e para tudo fazer trabalho não pode falar atrás de mura. E quem que dá ordem de guerra é eu. Para ver ele supremo líder, o único alguém que pode falar boca nessa guerra e o único alguém que tem direito de falar boca a boca guerra. Até a negociação já é ele que permitiu. Se quer permitir, nem presidente da república que tem o poder de falar boba em negociações. Portanto, isso está bem de saúde. Mas só que, para questão de segurança, a melhor solução é hoje como a situação fica assim. Nós chegamos depois da guerra, com certeza aí nascer o melhor momento de fazer o primeiro discurso publicamente, cara a cara à nação iraniana. Há que mensagem de esperança que o Buridista, povo de Guiné, e não só aqueles que não ouviu, sobre a crise mundial que está afeta toda parte do mundo através para ver essa guerra que começa desde dia 28 de fevereiro. Minha mensagem que tem para o povo guinense e para não tentar acreditar na nossa cabeça, para acreditar na potências que não tem. A boa própria si, vou acabar de falar de como a gente não enfrenta manga de problemas na parte do petróleo, etc. Mas ali não irá nada que muda. Que litro de gasolina está custando antes de guerra, aquilo que não custa hoje. Que está paga para gás antes de guerra, aquilo que está paga atualmente também. Dia de hoje, vai para pagar, não paga mesmo preço. Que comanda agora nada que muda. Para ver como ele já acredita na sua cabeça, é trabalhar e manga de coisas que é livre para depender de outros países é que está a depender. A nós africanos, especialmente Guiné-Bissau, somos guinenses e Pampapia, maior parte não está, quer dizer, a maior parte não depende de outros países. Sim, que eles não acabam de fascinar. E que só Guiné-Bissau, a maior parte de países. Portanto, chega a hora
a manga de coisas estão com não pode fazer. Para não tentar fácil, daí dependência na parte. E até o problema de petróleo ou gasolina que não falado, manga de países africanos. Eu tenho bombas de gasolina, mas de cá está explorado. E cá está usado. Qual que é o problema? Qual que é o motivo? Pensa, o governo pode dar uma resposta dessa. Ora, quando o governo trabalha, a África é um dos continentes mais ricos do mundo. A nós quase não tem tudo. Chuva, manga de água. Chuva que tem lá que tem para ali. O que é que manda agora? Não está bem comprar arroz para ali no país. Não tem tudo. E será que falta de trabalho? Não. Não falta de trabalho, mas falta de materiais de trabalho aqui. Manga de coisas que hoje em dia, na parte da agricultura, que não estou já não tintes, não mais não sofre. Hoje em dia, quase nem um país do mundo, um país desenvolvido, ora, quando eu falo com a gente, assim que está trabalhando na Polônia, ou na Matos, quase ninguém quer acreditar não. E eu estou pensando que nós estamos há 200 anos atrás. E chega a hora para o governo firmar com a população, para mudar a situação do povo, e para o povo também apoiar o governo, para não trabalhar junto, para no desenvolver no país. E a última mensagem para a própria região, para mim parido na região de Gabo. Portanto, Gabo é uma região que me ama bastante. E, ora, quando nós falamos de tudo Guiné-Bissau, ora, quando nós falamos entre Guiné e outros países, Guiné-Bissau é o melhor país para mim. E ora, quando nós falamos regiões dentro de Guiné-Bissau, região de Gabo é a minha região preferida. Porque aquela é a região que eu parido a mim próprio pessoalmente. Então, filho de Gabo e na manda se mantenha para o povo de Gabo. Muito obrigado. E foi sim conversa possível, entrevista que dura 35 minutos com Idrissa Gano, guinense que vive na Irão, com o papel que ali falando de se associação que cria e também e analisando assuntos de guerra e que afeta o mundo todo. Chama Umaru Drame.